Chegou o momento de entrevista do programa Rádio Revista. São 5h04. Chama a atenção de você que está aí ligado na gente, porque o assunto de hoje é muito importante, né? Vai tratar do principal, daquilo que te mantém, né? Em pé, respirando, tendo uma vida feliz. Vamos falar muito aqui sobre saúde. Estamos recebendo Gabriela Braz, formada em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa, educadora física e proprietária da Vida Leve Academia. O papo vai ser bom, portanto fique ligado, acompanhe com atenção. Passo a bola para Emily Reis para iniciar esse papo nessa tarde. Muito obrigada, Roberto. Aproveito para te cumprimentar novamente, cumprimentar a Gabriela. Gabi, um prazer receber você aqui hoje. Seja bem-vinda. Prazer é todo meu, um grande prazer estar aqui falando algo que eu amo, que eu acredito, que é algo que eu realmente levo muito a sério. Além de como profissão, é algo que eu respiro, né, o movimento atividade física, e principalmente é um prazer poder estar aqui, poder incentivar as pessoas a essa mudança de comportamento e buscar atividade física. Esse papo, estou muito ansiosa, vai ser um prazer. Obrigada pelo convite mais uma vez. Muito obrigada. Começando a nossa conversa aqui, vamos falar sobre um conceito que a OMS dá de saúde. A OMS diz que saúde é para além da falta de doença ou enfermidade. Saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social. Então nós podemos dizer que a prática da atividade física, ela complementa esses três pilares, né? Com certeza, e principalmente os três pilares, e o mais importante a gente entender que um não está separado do outro. Corpo, mente e o espírito estão interligados. Não adianta a gente estar com o corpo saudável se a mente não está no lugar. E é a mesma coisa, não adianta a gente estar com o espírito, positividade, se a gente não está com uma saúde em dia, se a nossa alimentação não está legal. O que eu quero dizer por isso? Vou dar um exemplo. A gente vamos pegar jogadores de futebol, atletas, por exemplo, que passam a vida jogando, faz atividade física, e às vezes quando se aposenta, o que acontece? Não se preparou, não é verdade? Eu gosto de dar um exemplo muito clássico que a gente vê, porque chega no momento que eles não se prepararam para uma aposentadoria. Então o mental, o que acontece? A gente vê que engorda, a gente vê que às vezes entra em maus lençóis, vamos dizer assim. Então hoje a atividade física que a gente faz, atividade física regular, não estou falando donas de casa que costumam fazer, né, uma atividade física em casa, não, uma atividade física concentrada, uma atividade física orientada, tem que ter consistência, tem que ter rotina, e principalmente que tire a gente daquele conforto. A gente fala assim, da zona de conforto, né? Então isso é uma atividade física regular que dá realmente efeito. Quando a gente fala cuidar do mental, é cuidar das nossas escolhas, é cuidar da nossa rotina, é o que traz pra gente consistência, é o que traz pra gente pra presença. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre ansiedade, não é verdade? Então, assim, é o que traz a gente aqui no agora. E principalmente quando a gente fala do espírito, pensamentos positivos, é o que traz trazer a gente confiança. Então, interligar tudo isso. Isso traz efeitos positivos no nosso trabalho, socialização, na nossa família, tudo que está em volta da gente quando a gente tem atividade física presente realmente aí no nosso dia a dia. E lembrando também que sedentarismo não vai permitir a pessoa que ela vá tão longe assim, né? Exatamente. Quando a gente fala de sedentarismo, a gente está falando de falta de atividade física, a gente está falando de escolhas alimentares ruins, né? Tudo que traz isso que a gente acabou de falar. Hábitos ruins, né? Então, o sedentarismo traz se você tem uma alimentação ruim, o que vai acontecer? Ganhar peso. E quando eu gosto de falar muito, ganhar peso, gordura não faz bem para nada, não é a gordura localizada. A gordura localizada, principalmente quando a gente está na região abdominal, o que traz pra gente? Incidência de infarto, aumento das diabetes. Então traz vários problemas. E quando a gente fala assim, eu tenho que ir para academia, o médico fala assim para você, tem que ganhar massa muscular. O que isso significa? Manter o seu corpo ativo, ter o metabolismo ativo. Então isso que é importante quando a gente fala assim, saia do sedentarismo, é se manter em movimento. Movimento é vida. A gente nasceu para ficar parado? Não. A gente nasceu para ficar sentado? Não, a gente nasceu para se movimentar. E movimentar com consciência. E não movimentar só para ir para o trabalho, movimentar como eu posso dizer, no dia a dia, né, no movimentar na rotina. É movimentar realmente pensando em cuidar do nosso corpo para que a gente tenha uma longevidade. Porque ninguém pensa para envelhecer, né, gente?
Segundo a OMS, o Brasil ele é o país com maior incidência de ansiedade no mundo. Existem diversos estudos que comprovam que a atividade física ela diminui a ansiedade, entre outras questões. Eu gostaria que você falasse um pouco mais dos benefícios, pensando mesmo na saúde mental das pessoas, que é um assunto que está em voga, né? Com certeza. Tem aumentado muito essa questão da ansiedade. A gente tem visto aumentar muito, principalmente indícios, né, do suicídio. Por quê? Porque hoje a gente está vivendo um mundo extremamente imediatista, pensando lá na frente, querendo, né, esse imediatismo. Então, o que a atividade física faz para o nosso corpo? Ele libera substâncias, hormônios naturais do nosso corpo, como a endorfina, a serotonina. O que a gente mais vê? Tá pago. A endorfina de hoje tá liberada. O que é isso? Realmente é um pouco difícil você ver uma pessoa que está na prática de atividade física diária, constante, que tem aquela rotina triste. Aquela pessoa que vive na ansiedade, que vive negativa. Pessoas que praticam atividade física, elas mantêm constantemente essa liberação de hormônio alta. Então, por isso que os médicos falam assim pra gente: tá fazendo atividade física? Principalmente psiquiatras e psicólogos. Por quê? Faz com que o nosso corpo libere esses hormônios naturalmente quando a gente faz. E é só com a atividade física que ele é liberado. A gente precisa das enzimas dentro da atividade física de esforço. É através dela que é liberado. Não tem remédio que vai ativar, né, naturalmente a endorfina, a serotonina, a dopamina, que são hormônios de bem-estar, de prazer. Então, quando a gente faz atividade física logo pela manhã, o nosso corpo ele já dá uma ativada. Você já libera a endorfina, você já libera a dopamina, hormônios de bem-estar, faz você ficar mais vivo, mais aceso. E quando, por exemplo, eu vou fazer atividade física à noite, você já passou o dia inteiro, você já trabalhou, olha quantos leões você já matou no dia, e aí você vai à noite para academia. Muitas pessoas, às vezes, desistem no meio do caminho justamente porque confundem esse cansaço da rotina com o cansaço da academia. Uhum. E a gente estava discutindo aqui agorinha sobre, além de tudo, de todos os benefícios da atividade física, ela como uma forma preventiva, né? De prevenção contra diabetes, contra hipertensão, contra muitas doenças crônicas, e também, depois que essas pessoas adquirem, né, a atividade física ela vem como um complemento para o tratamento, né? Exatamente, para manter aquilo que, né, vamos começar. Como que a gente adquire, né, essas doenças? A gente tem as doenças hereditárias, né? Então, é uma questão que a gente tem que estar... Por isso que vamos fazer exame regularmente para a gente entender. E ela pode ser adquirida. Como que a gente adquire? Através dos maus hábitos. Hábitos de alimentação. Você sabia que o açúcar tem o mesmo efeito no nosso corpo do que a cocaína? Isso é muito sério. Que é o quê? Viciante. Então a gente quer o açúcar no cafezinho, então a gente vai criando aquele mau hábito. E aí com o sedentarismo, como a gente falou aqui, a gente vai criando o quê? Estoque de gordura. E com isso o sedentarismo, e com isso esses maus hábitos levam a gente a já ter uma propensão de hipertensão, diabetes, como a gente disse. Então eles são desenvolvidos pelo sedentarismo e mau hábito. Então se a gente coloca atividade física, vamos pensar como prevenção. Então o que a atividade física vai? Ela vai fazer literalmente o balanço entre o que você come e o que você gasta. Então ela vai manter os seus estoques, você vai gastar aquilo que você está consumindo. E uma coisa muito interessante da atividade física é que ela é um efeito dominó. Uma vez que você começa a fazer atividade física, você começa a ver os primeiros resultados, a sua alimentação ela já começa a você querer melhorar a sua alimentação também. Então, o que eu digo, além dela ser preventiva para que você, né, não tenha, para que você não chegue a ter essas doenças e ser refém de remédio, ela é o que vai fazer você manter realmente esses resultados que você conquistou, não ganhar peso novamente, não ter gordura localizada em lugares que são, né, principalmente na região abdominal. Então, previna, não vamos deixar chegar nesse ponto não, né?